Então agora, nesse último exercício dessa sessão de forma polar de um número complexo, a gente vai falar um pouquinho sobre como a forma polar facilita algumas operações, principalmente a operação de multiplicação e a operação de divisão. Porque a operação de multiplicação na forma polar acaba sendo só uma operação entre os ângulos, como eu vou lembrar aqui no exercício em si. Então eu separei para você dois números na forma polar. Z1, 2 cosseno de π sobre 8 mais i seno de π sobre 8. E o Z2 é o número complexo com módulo 4 e ângulo principal 3π sobre 8. Então são esses dois números complexos que a gente tem. Eu quero determinar o produto dos números complexos e a divisão dos números complexos em si, né? Como que a gente vai fazer isso, basicamente? Então, lembre-se que existe uma expressão que a gente deduziu lá na aula teórica de como que fica o produto de dois números complexos. Eu vou colocar aqui no cantinho, ó, como observação, para você lembrar. Mas é o tipo de coisa que você pode consultar no formulário, caso você deseje, caso você tenha dificuldade. Então, no primeiro lugar, ó, Z1 vezes Z2, ele é dado como produto da parte real, dos módulos dos números complexos, R1 vezes R2, vezes cosseno da soma dos ângulos, θ1, θ2, mais i vezes seno da soma dos ângulos, θ1, θ2. Então, basicamente, a operação de multiplicação na forma polar é uma operação bem mais simples do que na forma A mais BI. Você não precisa fazer a distributiva nem nada. O que você faz? Multiplica os módulos dos números e soma os ângulos. Então, não tem nada de problemático aqui, né? De forma que, para o número complexo que a gente tem, isso fica bem fácil de fazer, ó. Z1 vezes Z2, o que você vai fazer? Multiplicar os módulos dos números complexos, então, vai multiplicar 2 pelo 4, e somar os ângulos. Então, vai ficar com cosseno de π sobre 8 com 3π sobre 8, mais i vezes seno de π sobre 8 mais 3π sobre 8. Esse resultado que está aqui já indica qual que é o produto dos dois números na forma polar. Ele ficou 2 vezes 4, que é 8, vezes cosseno de π sobre 8 mais 3π sobre 8 dá 4π sobre 8, ou π sobre 2, mais i vezes seno de π sobre 2. Então está aqui o resultado da forma polar desse produto dos números. Veja que isso fica simples de fazer e, de novo, a forma polar evidencia qual que é o módulo do número complexo, que é 8, e qual que é o ângulo, que é π sobre 2. Né? Vamos fazer o próximo, determinar Z1 sobre Z2? Para isso, vale lembrar lá da aula teórica que a gente tem qual que é o resultado de Z1 divididos por Z2. Isso vai ser a divisão dos módulos vezes a diferença dos ângulos, cosseno de θ1 menos θ2, mais i vezes seno de θ1 menos θ2. Tá aqui. Vamos ver como que fica a divisão, então? Quando eu fizer Z1 divididos por Z2, eu divido a parte real, o módulo do primeiro com o segundo, então fica 2 divididos por 4, vezes cosseno de θ1 menos θ2. Então ficou π sobre 8 menos 3π sobre 8. Mais i vezes seno de π sobre 8 menos 3π sobre 8. Como que ficou o número complexo nesse caso? Ficou 2 quartos, que é meio. Então, o módulo desse número complexo é meio, vezes cosseno de π sobre 8 menos 3π sobre 8 dá menos 2π sobre 8, ou menos π sobre 4. Mais i vezes seno de menos π sobre 4. De novo, a forma polar do número complexo ressalta para a gente qual que é o módulo e qual que é o ângulo. O módulo desse número polar é meio e o ângulo é menos π sobre 4. Percebe? Então, com isso, a gente encerra os exercícios dessa fase de forma polar de um número complexo. A gente vai fazer mais alguns exercícios dessa sessão a partir do próximo vídeo. Bons estudos!